Vamos passar então a palavra agora para a professora Alessandra Pio. Obrigado. Oi, gente. Você tá ligado? Boa noite. Boa noite dá pra ouvir, porque boa noite, a minha segunda mãe, minha tia costumava dizer que gente que a gente não vai com a cara, a gente finge que dá bom dia, finge que dá boa tarde, finge que dá boa noite, né? Então eu fico medindo assim. A gente dá boa noite, o pessoal... Boa noite, gente! Boa noite! Gente, agora acredita, né? Dá pra acreditar um bocadinho. Eu quero agradecer muito, Yumi, pelo convite. Fiquei assim, surpresa, porque acabei de chegar. Mentira, é que eu tô meio confusa. Eu cheguei, mas não cheguei, né? Porque teve a pandemia. Então eu estava suspensa naquele lugar desconhecido, né? Esquisito, longe de todo mundo, dando aula sozinha em casa. Então chegar aqui faz meio ano, na verdade, né? Conhecer as pessoas, olhar nos olhos, apertar, dar abraço, faz pouco tempo. Então, nesse planeta de relações, há muito pouco tempo. Então, eu agradeço aí a confiança de alguém para chamar, para participar desse evento. E agradeço demais a presença de vocês, porque como vocês podem ver, somos poucos, mas já que estamos aqui, a gente é o tipo de pessoa que persiste, né? A gente quer saber, a gente quer fazer alguma coisa. Se a gente está aqui, alguma diferença vai fazer para a vida da gente. Então, obrigada também por participar. Peço a Gô para falar, meus mais velhos. É um prazer estar aqui pertinho de Fernando, que já conheci. Prazer em conhecer o pai, prazer em conhecer essa comunidade que eu ainda não conheço, mas vou conhecer, né, Bia? Vou chegar lá. Então, conhecer aos poucos o lugar que eu estou me inserindo, né? Porque tudo para mim aqui é muita novidade. Então, conhecer é minha palavra de ordem, quero conhecer tudo. Já conhece você que não? Vamos! E vou me convidando. Então, a minha proposta de trazer aqui é uma abordagem muito voltada para a educação. Eu trabalho com educação há 22 anos, entre escola básica, dando aula, e escola básica, coordenando. Eu tenho 22 anos, eu tenho só esse 1 ano e pouco aqui de universidade. Esse planeta, esse universo, não é? Porque o nome já diz tudo, é uma universidade. Esse universo é um lugar bem diferente no mundo das relações. Eu tinha sempre o conhecimento de todo mundo que trabalhava comigo. De repente, a gente está do lado de pessoas numa lanchonete. Ah, você é professora também, eu também sou. Eu falei, meu Deus, de onde sai, né? Esse povo vai brotando no chão, é muita gente. Então, é um outro planeta, não é para mim. Então, são aspectos de educação que trago muito mais voltados para a minha experiência enquanto escola básica que enquanto universidade. Eu estou com meu tiroliro, mas eu vou deixar você junto aí, porque aí você me ajuda. Que aí eu fico com vergonha de demorar, porque você está me olhando, aí eu passo, né? Então, falando em saúde da população negra, eu penso em saúde da população negra em vários aspectos, inclusive no aspecto das relações educacionais, na qual eu me insiro, na qual todo mundo já precisou passar. Então, a luta para sobreviver com sanidade, e é essa a questão, né? Porque a gente sempre fala, eu passei pela faculdade, não tive problema nenhum, sobrevivi, estou aqui, mas sobreviver não é o meu barato. Sobreviver não deveria ser o barato das pessoas, a gente deveria querer viver gostando, né, da situação. Pô, vou para a faculdade, que coisa boa. Eu tenho alunos que se deprimem por dizer que estão indo para a faculdade. Então, a nossa questão é, que espaço é esse que me adoece? Que espaço é esse que me faz ter vontade de desistir? E tem muita desistência, sim, por conta das relações interpessoais raciais dentro da universidade. Se a universidade implica comigo porque eu vou trabalhar com a minha guia de Oxum e Oxóssi, de quem eu sou filha, é um problema. Esse espaço precisa respeitar a minha fé, até mesmo porque a Constituição, não sei se ela está se levando a sério ou não, mas ela diz que o Estado é laico.
Então eu tenho o direito de professar a fé que eu quiser. Quando esse espaço não me aceita e não me respeita, eu adoeço. Então isso acontece desde a creche, que são profissionais que pesquisam nesse espaço educacional e podem dizer para vocês, crianças que ainda nem falam sofrem racismo. E o que a gente faz numa situação dessas? Ela não sabe nem me contar. O que eu faço numa situação dessas? E na universidade, meu aluno sofre racismo, conta isso para as pessoas e tem um grupo de alunos que dizem, mentira, está fazendo isso só para lacrar, não existe racismo no SERES. Eu falei, nossa, morri, fui para o paraíso e não estou sabendo. É o único lugar do mundo que não tem racismo, SERES. Ó, Sandra, ó o que você conseguiu, já te amo. Então, a questão que a gente precisa fazer, primeiro de tudo, é manter a sanidade, tirando o quê? A impossibilidade da fala. A gente precisa abrir e cortar o silenciamento. Então, falando de saúde da população negra, eu trouxe essa capa, Raça e Saúde, porque é uma produção da casa. Então, tira a fotinha, procura aí no Google depois, porque é um material bom. Por quê? Porque vai falar de aspectos de saúde da população negra que eu não vou. Primeiro, que eu estudei, eu sou boba de, né? Cada um no seu quadrado, lado. Segundo, que eu tenho tempo. Vamos deixar de ser sem vergonha, né? E ficar enrolando. Não tenho tempo para falar sobre isso tudo, mas também me preocupo com as pesquisas. É preciso entender sobre o que está sendo pesquisado nessa área para a gente sair do senso comum. Uma questão muito séria que acontece com o racismo é que o senso comum sempre ocupa espaços de protagonismo. Eu estudo questões raciais há 17 anos. Mas uma pessoa chega para mim e diz, não, isso não é racismo não, porque lá em casa, a minha tia, e aí começa a dar um exemplo familiar e ignora 17 anos de pesquisa, dados do IBGE, dados do mapa da violência, inclusive, anotem tudo que eu fico dizendo para todo mundo da Google e tudo, né gente, não dessa maneira. O mapa da violência me deixou com medo do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o estado que mais mata mulheres negras em todo o Brasil. Aí saiu eu do Rio de Janeiro para fugir da violência. A pessoa desinformada, abestada, né? Então, o Rio Grande do Norte é um estado ultra racista, ultra homofóbico, ultra transfóbico. O que a gente faz sobre isso? Como a universidade, com minha satisfação em ter esse evento também, vem dessa origem, né? De acreditar, não estamos fazendo nada. Algumas coisas estão sendo feitas sim. Então, esse material, eu espero que vocês acessem depois, que fala de várias possibilidades. Eu vou centrar só em algumas. A primeira é o seguinte: como a gente começa a adoecer? A gente muda de lugar. Uma mulher negra, norte-americana, que eu admiro profundamente, chamada Angela Davis, ela fala que quando a mulher negra se movimenta, tudo se movimenta. Por que isso? Porque a nossa pirâmide social tem na base pessoas negras, mas o machismo ainda faz mais um recorte, é um recorte interseccional, né? Como diria Patricia Hill Collins. É um recorte que coloca lá na subbase a mulher negra. Mas não fica feliz não, porque ainda pode ter mais para baixo ainda. A mulher trans negra, por exemplo, ainda está abaixo da mulher negra nessa pirâmide social. Então, nessa organização, se a gente se movimenta na base, o topo da pirâmide cai. Então, é essa a nossa necessidade. A gente precisa se organizar, conhecer o problema, se organizar e se mexer. E quem está contando esse tempo, hein? Que era 15, e eu preciso contar, porque, né? Ai, meu Deus, já estou com medo. Então, as cotas sociais, nas quais se inserem as cotas raciais, falo sempre isso porque as pessoas falam, cota para negros. Não existe cota racial independente de cota social. Eu, preta, entrei no curso de Direito sem cota, porque eu não tinha como provar vulnerabilidade. E nem tinha vindo de escola pública. Então eu não podia entrar pelas cotas. Para você entrar pelas cotas, você precisa
ter uma renda determinada e ter vindo de escola pública. Então a cota não é racial, a cota é social. Dentro dessa cota se insere cota para negros. E aí que a gente começa a falar, essas cotas trouxeram pessoas negras e indígenas para um espaço historicamente branco e elitizado. Estou falando da universidade, estou falando das IFES, estou falando das escolas, grandes escolas federais. Todos esses espaços em que as cotas foram inseridas, eles mudaram a fotografia. E isso mexeu na estrutura, porque é um espaço tanto colonizado, com mente colonizada, e meus alunos vão dizer, meu Deus, lá vem ela falar em colonialidade de novo? Pois é, na vida, a gente aqui, de novo. É um espaço tanto colonizado, quanto colonizador, colonizante, elitizante e branqueador. Eu falo branqueador porque você é aluno negro, você é aluna negra nesse espaço, a primeira necessidade que você encontra é tentar ser menos preto. Eu ouvi isso uma vez, achei fantástico. Uma senhorinha falando, não, eu mulher preta, e depois ela falou, adorei sua fala, mas você não precisa ficar dizendo que é preta. Você já é doutora, você não é nem tão preta assim. Depois que você estuda muito, você branqueia. O Neymar achou que o dinheiro ia branqueá-lo também, já nem lembrava mais que ele era negro. Mas a Europa faz questão de lembrar, né? Quem está lá fora sabe disso muito rápido. Então, o sistema educacional faz com que a gente embranqueça ideologicamente. Então, o que já era um espaço de disputas, porque é um espaço de conhecimento é poder, né, gente? Ele evidencia seu caráter racista através da desqualificação epistêmica. Racismo epistêmico é a desqualificação do conhecimento da minha ancestralidade, a desqualificação de qualquer conhecimento que venha de algo negro. A gente sabe a origem disso. Então é muito fácil dizer que a minha avó não sabe nada, mas a minha avó cura as pessoas com ervas. Para dizer que a minha avó sabe alguma coisa, vai um doutorzinho recém-formado, de jaleco branco, anota tudo que a minha avó disser, depois volta vendendo um livro. Fitoterapia curativa. Coisa linda, né? Minha avó escreveu, mas o nome dela não está lá. Porque se tiver, desqualifica o livro. Isso se faz com conhecimento indígena também, ancestral. Então, né? Todos os povos originários. Então, o racismo epistêmico, aí eu dei umas dicas de nomes, mas a comunidade negra já vinha falando isso muito mais antigamente que Maldonado Torres, que Ramon Grosfoguel, que esse povo todo que está falando agora de modinha. Nós já tínhamos a consciência de que para que o capitalismo dê certo aqui, a gente precisa de uma sensibilidade, uma sensação escravocrata que não se acabe. Ou seja, a gente precisa de uma mente colonizada, a gente precisa de uma postura colonialista, ou seja, você não tem nada na sua vida, mas você ganhou um aumento de salário, a primeira atitude que você toma para você se sentir importante é pegar uma pessoa para limpar a sujeira que você faz na sua casa. Porque ter alguém a seu serviço mostra a importância que você tem, a grandeza de pessoa que você é. Esse é o nosso pensamento colonizadinho, tacanho brasileiro. O racismo até então dito velado, não sei para quem era velado para você, o racismo nunca foi, né? O pessoal diz, racismo no Brasil é velado. Eu falo, mas gente sem vergonha, gente. Velado onde? Ele está sempre escancarado, ele está sempre rindo da nossa cara, mas o pessoal achava que era velado, daí as aspas. O racismo inculcado socialmente pelo mito da democracia racial torna-se mais explícito hoje, pois passa a ocupar espaços inéditos entre aspas, mas são espaços em que não se viam pessoas pretas. Então é óbvio que aquela senhorinha pobre lá eu conheço pouca periferia aqui, né? Lá no Frei Damião, por exemplo, ela chega no hospital, tem um homem todo de branco, ela acha que é da Umbanda, ele é do Candomblé. Deve estar aqui esperando o médico, que nem eu. Médico ele não é. Um preto todo de branco não é médico.
Esse racismo que ela está reproduzindo, ela aprendeu na novela, no seriado, no comercial, na escola, nos livros didáticos, onde pessoas negras só aparecem nas telas de rugentas levando chibatadas. No livro de biologia, onde ser humano é um corpo branco, não tem corpo negro no livro de biologia. Pessoas negras sequer existem na escola, a não ser escravo. Escravo existe. Então esse aprendizado do lugar do negro faz com que o próprio negro aprenda a reproduzir a desqualificação que ele sente. E aí a gente fala em adoecimento. Mais umzinho. Então resistir à pressão, porque é uma pressão social, resistir à pressão para que nós voltemos para o tal buraco de onde nunca deveríamos ter saído, essa resistência custa a nossa sanidade mental. Rir para um colega de trabalho racista me custa, porque a vontade é virar a mão, dar uma banda, um rabo de arraia, botar aquele conhecimento escasso de capoeira que você tem para derrubar a pessoa aí. Você não pode. Isso te custa. Isso é muito dispendioso. Você se cansa fisicamente por estar todos os dias lutando contra algo tão evidente, mas que você fala e as pessoas dizem que é impressão sua. Eita, que não vai dar pra ver nada. Gente, esse é o sumário daquele livro que eu falei para vocês procurarem, Raça e Saúde, Saúde e Raça, não sei. Então, o combate à violência obstétrica é uma das lutas das mulheres negras. Por quê? Porque mulheres negras, quando chegam para parir em um hospital, elas são extremamente destratadas, porque elas não podem gritar, porque existe um mito que diz que mulher negra suporta mais a dor. Não gaste anestesia com ela. Não precisa fazer esse escândalo. Na hora da fala você achou divertido. Agora cala a boca. São milhares de denúncias contra o tratamento racista com essas mulheres negras em estado, né, de cuidados obstetrícios. Então, eita, que eu tô míope mesmo. As mulheres não conseguiria. Tomara que vocês estejam conseguindo ler daí. Eu tô míope, não vou ler nada, vou sair correndo, vou pro próximo. Então, gente, a questão da saúde, e é muito importante esse cartaz, porque mostra duas pessoas negras. E eu lembro que a minha mãe falou assim, ai, que bonito, né? Hoje já tem enfermeiro preto. Falei, ué, mãe, quem falou pra você que é enfermeiro? São médicos. Ué. Minha mãe se assustou. Ué. Eu adoro quando ela diz ué, porque o ué da minha mãe é um texto enorme. Então, mostrar para essas pessoas o racismo faz mal à saúde, denuncie, ligue 136, qualquer situação em saúde que você for discriminado. Por que isso? Porque pessoas negras são muito incitadas a não procurarem a saúde porque elas resistem mais. Homens negros não podem reclamar de dor. Meu pai às vezes está morrendo e não fala nada. Não é bom para a imagem desse homem negro forte reclamar de dor. Da mesma forma que é inadmissível um homem negro com características femininas, não pode. Porque o que a gente pregou aqui, continuamos pregando, né? Olha a nossa mente colonizada, colonizadora. É que esse homem negro, ele é feito para reprodução. Eu compro homens negros para aumentar o número de escravizados que eu tenho. Então eu não posso acreditar que ele é frágil. Da mesma forma, os elogios, né, que a gente recebe até hoje, elogios para pessoas negras são tão interessantes. Nossa, seus dentes são lindos. Vai botar preço, vai comprar? Antigamente olhava os dentes, estava lindo, estava bom para comprar, né? O corpo da mulher negra precisa ser o quê? Precisa ser voluptuoso, é um olhar diferenciado, a sexualização precoce das nossas crianças, tudo isso afeta a nossa saúde. Então a escola, que é um espaço de reprodução social, como diz Bourdieu, aí meus alunos ouviram falar dele de novo, botando a mão na cabeça lá, vem eles vivem. Um espaço de reprodução social
essa escola nos educa para a universidade, essa escola nos educa para a sociedade. O que a escola faz? A escola nos educa para um olhar racista. Se você não é racista, você é uma aberração. A escola te ensinou tudo direitinho. A escola ensinou quem você respeita. A escola ensinou quem chega a ser professor e quem só é servente, limpa o pátio e toma conta do portão. A universidade reproduz tudo igualzinho. Os negros são os vigilantes. Quantos professores pretos tem na universidade? Quantos concursos, e aí vem o deboche, o escárnio, quantos concursos que eu prestei para vaga de pessoas negras, magicamente todas as pessoas negras são reprovadas. E aí eles têm, poxa, eu queria, mas eu tenho que aprovar uma pessoa branca, negra não passa em concurso, né? O racismo, ele tem meandros e ele ultrapassa qualquer expectativa. E aí, como é que a gente mantém nossa sanidade mental fazendo concurso público? Já é uma outra roda de conversa. Então, queremos desaprender a ser e ser antirracistas? A gente quer acabar com o que a gente aprendeu na escola e fazer de forma diferente? Então, a gente traz para vocês a reprodução do racismo que se aprende, de gente que diz que não é racista e que está só brincando. O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. O que é frescura? Eu sempre tive o direito de hostilizar pessoas negras. Eu sempre chamei o meu colega, não lembro o nome dele, mas eu sempre chamei meu colega de negão. Não lembro o nome dele, mas ele não se incomodava. Negão, neguinho. Mas, já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. Já que eu não posso hostilizar, já que eu não posso xingar, já que eu não posso desqualificar, é melhor tirar daqui, não tem mais utilidade. Se eles não podem mais ser escravizados, eu não posso brincar com a existência deles, qual é a utilidade de ter negros no meu caminho? Né? A outra letra está muito pequena também, a culpa é minha, né? Eu mesmo que fiz a besteira. Então, quando foi que a Unicarioca, uma universidade lá no Rio, uma universidade privada, de baixo calãozinho, né? Mas fazer o quê? O pessoal está lá dentro, está pagando, vamos falar. Quando foi que a Unicarioca deixou de pertencer à elite branca e passou a ser infestada por favelados, mulatos, negros cotistas, ProUni e fiéis? Aí a gente chega no ponto das eleições atuais. Não estou fazendo campanha não, mas eu minto. A gente chega nesse momento de pensar por que a gente elegeu uma pessoa que representa essa fala. Porque o incômodo da elite foi muito grande. Tinha pedreiro na universidade. Tinha faxineira ocupando a mesma sala de aula em arquitetura na universidade elitista, elitíssima, herdeira dos traficantes de escravizados mais rica do Brasil, que é lá em São Paulo, Unicamp. Tinha na mesma sala de aula de arquitetura a faxineira e a filha da patroa. Então, essa situação fez com que a nossa mente colonizada ficasse em choque. E aí o racismo ficasse muito mais explícito que antes. O que a gente faz numa situação dessas? Qual é o lugar da esperança, então? Que a mulher só está falando de grama aqui, né? Qual a parte da esperança, então, para a gente falar? Vamos falar em representatividade. Aqui a gente tem uns exemplos que eu gosto muito, por exemplo, o filme Pantera Negra, o Black Panther, que deu muito o que falar e que mexeu tanto com a resistência da branquitude que levou um monte de dislike no primeiro trailer. Por quê? Porque só tinha gente negra aqui. Que filme esquisito! Um filme na África que só tem gente negra. Só tem rei negro, só tem soldado. Que estranho! Muito estranho. O pessoal acostumou com Hollywood fazendo filmes sobre o Egito com gente loura. E a gente acha normal. Que a gente esqueceu que o Egito é na África. A gente viu a Rede Globo fazer uma novela na Bahia, o estado mais negro que a gente tem, e a novela não tinha uma pessoa preta. E tudo bem, tá lindo.
rápido. A gente se habitua a silenciar até a imagem. Então, quando a gente fala em representatividade, traz essas pessoas, bonecas negras. Aqui é o Matias Melquíades. A Jaciana é uma amiga minha lá do Rio, que ela tem um projeto chamado, ó, aí vocês no Google de novo, Era Uma Vez o Mundo. Ela constrói bonecas pretas a partir de ideias como o filho dela deu para ela. Matias chegou na loja, viu o bonequinho de Star Wars, que era o único boneco negro que tinha na loja. Falou: mãe, tem um boneco aqui igual a mim. Ela ficou doida com ele, comprou. E ele na rua, maravilhosamente abraçado com o boneco. Chegou uma senhora branca e falou: menino, esse boneco é tão caro, tanto personagem bonito naquele filme, você vai gastar logo com esse boneco feio. E o Matias, tão bem trabalhado na representatividade, tão bem introduzido em outro sistema, que ele olhou para a mulher e olhou assim para a mãe dele: mãe, boba ela, né? Ela acha que o boneco feio lá. Quando a criança é fortalecida, quando o seu espírito está fortalecido com conhecimento ancestral, o racismo não faz efeito em você. Ou seja, eu mesma não acredito no fim do racismo, não rola isso, eu não acredito que vai acabar. O que eu acredito é no fortalecimento das populações negras. Aí sim, o racismo bate, você mata no peito, dá aquela embaixadinha, faz sua bicicleta e é gol, né? Deixa ele lá. Então acontece quando conseguir a representatividade, acontece, já está acabando, meu Deus do céu. Quando conseguimos identificar com uma pessoa, nós conseguimos nos identificar com uma pessoa por conta de algum marcador social que temos em comum. Ou seja, nós tínhamos só bonequinhos brancos, só livros brancos, pode passar mais um. E de repente a gente começa a ter outras possibilidades históricas. Uma autora nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie, ela tem um livrinho muito fininho que foi feito a partir de uma palestra que ela deu, se chama Os Riscos de uma História Única, Os Perigos de uma História Única. E ela fala exatamente dessa questão, da possibilidade da gente ter outras histórias, outros livros, outras narrativas, ver outras imagens, para a gente se construir com resistências à necessidade da solidificação colonial, que é única e exclusivamente europeia. Pode passar mais uma, não vou ler para não tomar tempo. Racismo não é algo individual, tá, gente? Não pense que você não é racista só porque você nunca tacou uma casca de banana em cima de alguém preto. O racismo não é isso. O racismo, ele é uma estrutura. O racismo, ele funciona no mecanismo, na engenhoca social para excluir pessoas. E ele é institucional, ele é estrutural e ele é estruturante. Então, a diversidade e a lei 10.639 de 2003, que ano que vem vai fazer 20 anos de idade e é solenemente ignorada pela maioria das escolas do Brasil e universidades também em seus programas curriculares, essa lei, ela obriga, ela não pede, é uma lei federal, a lei obriga que se conte, que se narre, que se trabalhe a história e a cultura afro-brasileira e africana. E depois de 2008, com a lei 11.645, inseriu-se também a questão indígena. Ou seja, não é um favor falar que pessoas negras foram apenas escravizadas. Não é um favor, é uma obrigação, é cumprir a lei. A mesma coisa com os indígenas. Eles são os donos dessa terra que foi invadida, não foi descoberta. Tem aqui alguns exemplos de possibilidades, de esperança que me dá, que hoje a gente já tem livros de histórias infantis com personagens negros, com princesas negras, com possibilidades de você sair do encantamento pela estética branca europeia, que foi aquela que você aprendeu a gostar na escola. E também, por fim, consegui, gente, cheguei. Por fim, vem onde eu faço um chamamento que eu acho um dos mais importantes em educação. É a gente não falar vou falar sobre racismo, chama Alessandro Fernando.
Ué, gente, mas eu sou pedagoga, eu falo de avaliação em larga escala, eu falo sobre estrutura educacional. Fernanda é socióloga, é filósofo. A gente só vai falar sobre pretice pro resto da vida? Porque pessoas brancas se isentam da parte que lhes cabe no racismo. É preciso que pessoas brancas entendam que são brancas. Existe uma racialidade. Não existe quem tem raça, só pessoa negra, não. Então aí eu faço um chamamento aos estudos sobre branquitude. A gente tem vários autores já sobre isso. E uma das questões principais é: ser branco no Brasil faz parte de um pacote de privilégios estéticos que adentram em outros campos. Aceitando isso, você vai entender que o racismo é uma estrutura. Porque você não pode deixar, eu não admito isso, eu não quero meu privilégio, eu vou largar meu privilégio para lá, me trate como negro a partir de hoje. A PM não está nem aí, meu amigo. Se tiver de revistar eu e você, ela vai me revistar e vai deixar você passar ileso. Então não funciona dessa forma, tá? Não é a sua vontade. Bebê, mozinho da tia, alecrim dourado. Não depende do que você quer, depende da estrutura. Então por isso eu chamo para essa parceria contra o racismo. Não é para você ir lá para o nosso rolê, para o nosso samba, ficar dizendo que samba que é praticamente preto. Ah, eu sou praticamente preto porque eu sou macumbeiro. Eu sou praticamente preto porque eu sambo. Eu sou praticamente preto porque eu sou gay. Não, meu amor, não é não. Então cuide-se de combater o racismo lá no almoço de família, né? Lugar bom para meus amigos brancos combaterem racismo é no almoço de família, com aquele tio bolsominion, racista dos infernos. Vai combater o racismo lá no seu joguinho de futebol, que o seu amigo chama o colega de macaco e você ri. É nesse lugar que você vai combater o racismo, não é no meu rolê não. No meu samba tá tudo bem, tem um monte de preto, a gente está rindo, tá feliz. Vai combater racismo no seu rolê, que é muito importante. Aí a gente vai em forças. Obrigada, desculpa passar o tempo. Eu fiquei bem impactada com a questão, porque trabalhando como orientadora pedagógica em escola básica, federal, durante quase 2 décadas, eu ficava muito impactada com essas questões na escola, né? Então a gente tem um momento na escola básica, que é o nosso céu e o nosso inferno, né? Inferno aí, criação, tanto demônio quanto inferno, criação europeia, né? Mas a gente vulgarmente fala sobre isso. Então, o céu, porque é um momento que, se funcionar, vai ser um momento para essas questões. Todos os professores juntos, as questões vão aparecer, vão ser colocadas. Olha, aluno não estava andando tão tristinho, aluno, sabe? Os professores mais atentos vão trazer questões que vão também deixar os professores mais desatentos, seja pela questão que for, não vou entrar nesse mérito agora, mas isso vai ser discutido, isso vai ser abordado, a gente vai buscar uma solução em equipe, porque é muito importante isso dentro da escola, a gente não agir sozinho, então é uma questão em equipe para a gente buscar como pode resolver, encaminhar. Por isso no conselho de classe participa todo mundo, né? O pessoal da assistência estudantil, tem psicólogo, tem assistente social, todos os professores de todas as disciplinas. Ok. Agora, como é o inferno? Quando já chega aquele professor, a gente vai ser rápido, porque eu marquei manicure. Ai, gente, não estou com tempo para esse conselho, tinha que ser hoje. Posso só entregar minha lista de aprovados? Posso só isso ou só aquilo? Existe sim esse tipo de conselho de classe e, infelizmente, é o mais comum. A gente não discute nada, nem precisaria estar ali, porque a gente tem um sistema que as notas já saem automaticamente, não precisaria dessa reunião só para dizer a nota de novo. Então, a maioria dos conselhos que eu participei no início da minha carreira pedagógica foi assim. Entretanto, você precisa de alteridade, empatia, né? Jogo de cintura, você tem que dominar os paranauê, como dizia um colega meu. Então, em determinado momento, você tem uma equipe que tem uma sintonia. Eu falo de sintonia
gosta de gente que vem parar na nossa profissão. Infelizmente não é. Eu atribuo a isso uma série de questões. Uma delas é a remuneração está sempre aliada a uma produção desumana que a gente prefere ficar trancado em casa escrevendo artigo que vai pontuar, que vai ganhar isso e aquilo, você vai participar de editados, sei lá o quê, do que a gente está com aluno fazendo projeto de ensino, por exemplo. Monitoria não vale porcaria nenhuma no meu currículo. Eu faço porque sou teimosa e porque gosto de gente. Agora, não gostar de gente faz com que muitas vezes não olhem para você. Tem professores que não reconhecem um aluno dentro da sala. Não sabe dizer se é um aluno que é da outra turma e veio zoar numa turma diferente. Não sabe, porque não olha, não reconhece. Então, essa questão que você falou da percepção, isso não é discutido. Será que se tiver algum aluno depressivo, isso não vai ser discutido? Infelizmente, depende. Né? Depende do ciclo, depende do meio, depende do incentivo, depende de mil coisas. Eu sou geminiana, eu me dou um monte de desculpa para ter o direito de me meter na vida dos meus alunos. Então, eu vou pegando qualquer desculpa que aparecer. Disseram que geminiana é assim, beleza, serviu. Sou geminiana, sou filha de Oxum, adoro cuidar dos outros. Ninguém pediu, estou lá, né? Então, pego mesmo, eu vejo que o aluno está com uma cara estranha, por que você está assim? O que aconteceu? Ah, professora, depois eu te conto. Não faz isso comigo, porque eu sou curiosa. Não vai embora, né? Então, vai da empatia que a gente tem também com os alunos. Eu tive, alguns estão aqui, eu tive aqui em Caicó, tive poucas turmas, estou aqui há pouco tempo, mas eu tive aqui presencialmente, foi uma das primeiras turmas que eu tive, essa turminha que está agora no segundo período de História, que eu amo de paixão. Então, a gente tinha uma empatia muito grande, muito grande. Era fácil ali eu olhar para a cara deles, eu dou aula olhando para a cara de cada um, perceber se alguma coisa tivesse acontecido. Mas eu não posso dizer para você que eu faria o mesmo numa outra turma de determinada disciplina, porque tudo que eu queria era que eu conseguisse dar um conteúdo que todo mundo entendesse bem, que a gente pudesse ir embora para casa sem um matar o outro. Existe isso. Então, o que a gente precisa na universidade é de mais espaços em que a gente possa dialogar com os pares. A empatia não rola para todo mundo, o tempo não rola para todo mundo, e o que eu percebo, que é meu primeiro momento em trabalhando como docente na universidade, o que eu percebo é que aquela coisa nossa da sala dos professores não tem aqui. A sala dos professores é melhor que o conselho de classe, porque tem uma bebida santificada que se chama café na sala dos professores. Café faz qualquer coisa funcionar. Você chega, pô, como é que você tá? Dá um cafezinho, senta, pronto, já viu um projeto, né? Mas aqui não funciona dessa forma, porque cada um tem um projeto, não tem um horário. A ditadura deixou isso pra gente. A ditadura acabou com vocês enquanto turma, porque colocou tudo em períodos, cada um está no seu período, na sua vibe, e fez isso também conosco. Porque separou a gente em cátedra, isolou a gente em corrida para conteúdo. Então, eu acho que a sua pergunta faz a gente repensar a nossa postura docente. Né? É muito importante a gente pensar quais os momentos que a gente vai fazer isso aqui. Porque propiciado isso não acontece. A gente não tem conceito de classe em nível superior. Né? Cada um joga uma nota. Então, eu só sei o que o aluno é para mim. Eu não sei o que aquele aluno é constituído para o curso de História. Eu não sei o que aquele aluno é enquanto curso de pedagogia. Qual a visão que o meu colega tem? E escandalizo às vezes. Às vezes eu falo, esse aluno, nossa, ele é um fofo. Você já viu? Aí a professora fecha a cara. Fofo? Aí eu fico quieta assim, quem é você para cada professor que você tem? A gente é camaleônico também. Então, é uma questão para ser discutida. Eu acho que, inclusive, é uma ação que a gente pode pensar em como a gente faz, né? Que precisa ser feita realmente. Vamos dizer assim, que eu já cheguei aqui organizando um evento, enfim, que a gente colocou aí de didáticas antirracistas, então
E a gente mobilizou vários alunos e tal, e naquele momento eu fiquei um pouco assustada por conta de uma romantização, né, inicial, óbvio, que eu tinha feito do Nordeste, né, como se o Nordeste fosse uma coisa só. Então tem uma romantização da consciência negra, a pessoa acha que todo lugar é a Bahia, é uma pessoa perdida. Mas o primeiro momento foi um choque muito grande para mim, com a dificuldade das pessoas aceitarem a colocação dos alunos negros falando sobre as situações de racismo que eles estavam sofrendo dentro da universidade. Aquilo me deixou muito assustada, porque não é só um processo de silenciar, porque muitos não, na verdade são pouquíssimos, uns 3 ou 4 que não se silenciam, o resto se silencia sim, e eu não vou julgar, porque ser perseguido, ser ridicularizado o tempo todo, isso é muito ruim. E eu já falei para eles, eu no lugar deles eu já tinha feito um escândalo, mas cada um sabe o seu calo aperta, né? Óbvio. Mas o que aconteceu foi uma sistematização de silenciamento desses alunos, ridicularização das falas, e inclusive eu falei isso com outros professores, com outros docentes, e o silenciamento é absurdo. Então eu falo que o racismo, quando eu estava falando sobre a forma da estrutura, é isso, a estrutura está preparada para perpetuar que o racismo continue ocorrendo, porque se eu silencio, eu acabo com o problema. Então o mecanismo diz o que para quem sofre racismo? Você é que é o problema. O racista, tudo bem, porque racistas sempre estiveram por aqui e vão continuar existindo. O problema é você falar que o racismo existe. Isso nós não vamos permitir. Então, estou tomando providências outras. Outro dia eu fui até lá na Sandra, né, Sandra? Eu falei, não vai deixar isso quieto, não. Vamos lá na diretora, lá no topo do negócio. Porque a gente não pode deixar a coisa se repetir como se fosse comum. Porque o que dizem para mim é, mas é assim mesmo, Alessandra. É como se com o tempo eu fosse me acostumar. Já vou fazer os 50 anos agora e não me acostumei com nada de situação de opressão na minha vida, nenhuma. Até mesmo por isso, né, tenho tão poucos amigos. A pessoa não vale muita coisa, arranja confusão com facilidade. Não tenho problema com essa característica. Eu tenho problema de ver e não falar nada. Aí eu tenho problema. Então a gente vai sempre buscar as questões, a gente vai sempre buscar as soluções. A gente tem que achar onde tem disponibilidade. Então, vi que Sandra é disponível, fui lá, perturbarei de novo, porque já tem mais coisa acontecendo que a gente tem que levar. E digo aqui para quem é aluno, para quem não é aluno, para todo mundo: o silêncio é a maior arma que o racismo tem. Geralmente as pessoas dizem, Alessandra, mas aqui não tinha racismo, você que começou a falar isso. Ou seja, eu sou a pessoa que inventa o racismo. A gente inventa o racismo quando fala? Não, né, gente? Ele está lá, está precisando que seja dito. E aí volto mais uma vez a branquitude para ser aliada nisso. Muitas vezes a Alessandra falar sobre racismo é um saco. Tem que ter uma fala sensata, loura. Arranja uma, sabe? Traz uma fala sensata, loura, de saltinho, escova no cabelo, para falar sobre racismo. Todo mundo vai adorar, vai encher, vai ser uma maravilha. Vai sair no Instagram, sucesso. O problema é preto falar sobre racismo. Isso é que é chato. Então, quando a Giovanna Elbank, sei lá o nome da criatura, adota 2 crianças pretas e faz um escândalo e não é presa, eu falo para os meus amigos, está vendo o que você tem que fazer? Você tem que ser o branquinho que faz escândalo contra o racismo. Porque a PM não vai te espancar. Agora, se eu faço escândalo, eu não estou mais aqui para contar a história. Então, o racismo precisa de pessoas que não sofram o racismo para combatê-lo. Essa é uma questão importante. E aí eu falo com o Igor sobre essa questão de opressão que os alunos passam, onde a gente tem que ir. A gente tem que ir a todos os lugares.
lugares, Igor. Eu já tentei os 3. O último que eu fui foi na Sandra. Está funcionando. A gente vai ter que ir a todos. Não funcionou aqueles que a gente foi, mas algum há de funcionar. A gente só não pode deixar de tentar. Nessa tentativa eu já tive uns 3 ou 4 processos lá na ouvidoria que vem, a professora Alessandra fica falando de racismo na sala. Eu ganhar mais 25 seus processos até o final da vida. A professora Alessandra falou que isso assim é racismo, a gente não é racista nada, pronto. Né? A pessoa que não é racista, em lugar de deixar de ser racista, faz um processo de ouvidoria para reclamar. Como é que a gente cura isso? Para onde a gente vai com um sistema que diz, eu preciso calar a boca dessa professora que está denunciando racismo para eu não deixar de ser racista? Olha o lugar que eu parei. Então a gente não pode desistir, Igor. Eu entendo que está muito difícil, que está muito complicado. É uma turma que tem para lá de metade de racista, querendo dizer que racismo não existe, mas desistir a gente não pode não, tá bom?